Olá, paz seja convosco. Ao ingressarmos neste capítulo, embarcaremos em uma jornada fascinante para desvendar o retrato bíblico do Espírito Santo. Ele, muitas vezes, figura como a pessoa menos compreendida da Trindade, mas nossa intenção vai além de uma compreensão teórica. Buscamos uma vivência pessoal e profunda do ministério do Espírito. A Trindade nos revela Deus em sua plenitude, e o Espírito Santo, como parte vital dessa divindade, anseia por um relacionamento pessoal conosco. No decorrer deste capítulo, não apenas exploraremos doutrinas, mas buscaremos uma conexão mais íntima com o Espírito que permeia as Escrituras. Nossa abordagem será dividida em 4 partes, começando com uma visão panorâmica da doutrina bíblica do Espírito. Essa visão nos permitirá enxergar além das fronteiras temporais do Novo Testamento, alcançando os alicerces do Antigo Testamento. A atuação do Espírito na criação, seu papel nos profetas e juízes, e sua presença constante moldarão nossa compreensão da continuidade divina ao longo da história. Não nos contentaremos em simplesmente analisar textos e contextos, nosso propósito é emergir nas narrativas bíblicas, buscando compreender não apenas o que e como, mas também o porquê. O Espírito Santo, desde antes de Moisés até a era profética, tem sido um agente ativo na condução da história divina, antecipando e preparando o caminho para a plenitude de sua obra. No entanto, nosso olhar não se limitará ao passado. Avançaremos para o Novo Testamento, onde o Espírito se entrelaça com a vida e o ministério de Jesus. Desde a concepção virginal até a promessa do Consolador, exploraremos a dinâmica única entre Jesus e o Espírito Santo. A trajetória do Espírito culminará no impactante dia de Pentecostes, quando a Igreja nasceu sob a influência transformadora do Espírito. Este capítulo não é apenas uma explanação doutrinária, mas um convite para uma experiência pessoal. Ao compreendermos o retrato bíblico do Espírito Santo, aspiramos a uma conexão mais profunda e significativa com o Deus que se revela por meio dessa pessoa divina. Nosso desejo é transcender as palavras escritas e permitir que o Espírito, por si mesmo, nos conduza a uma compreensão viva e dinâmica. Prepare-se para uma jornada que vai além da teologia, é uma busca pela intimidade divina. A compreensão do Espírito Santo não se restringe ao Novo Testamento, pois sua presença é uma constante desde os primórdios, permeando o Antigo Testamento. Ao mergulharmos nas Escrituras, testemunhamos o Espírito ativo na criação, na contenda contra o pecado e na habitação em indivíduos específicos, como José. Sua influência se estende aos artífices do tabernáculo e aos profetas que proclamaram mensagens divinas. No Novo Testamento, a relação íntima do Espírito com o ministério de Jesus se revela desde o início. Maria, grávida pelo Espírito Santo, anuncia a singularidade dessa conexão. No batismo de Jesus, somos testemunhas da Trindade agindo em uníssono, enquanto o Espírito desce como uma pomba. A jornada de Jesus é marcada pelo poder e direção do Espírito, desde a tentação no deserto até os milagres e expulsão de demônios. No ápice, o dia de Pentecostes ilustra a transição para a era da Igreja, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos de maneira espetacular. Esse evento não apenas inaugura a nova fase da história redentora, mas também destaca a importância contínua do Espírito na vida da Igreja. Ao explorarmos essa visão panorâmica, não estamos apenas revisando eventos históricos, mas discernindo a constância do Espírito ao longo das eras. Sua presença moldou a narrativa divina, inspirando, capacitando e revelando a vontade de Deus. Este capítulo nos convida a contemplar o Espírito além das fronteiras cronológicas, enxergando-o como o fio divino que tece a trama da redenção desde o princípio até o presente. Estamos prestes a explorar não apenas doutrinas, mas a manifestação viva e atuante do Espírito Santo, que transcende o tempo e continua a guiar a jornada da fé. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, desvendando sua presença desde os primórdios, antes mesmo de Moisés. Na narrativa da criação, encontramos o Espírito, pairando sobre as águas, uma expressão da sua participação ativa no processo criativo. Sua contenda com o pecado se revela desde os dias de Adão e Eva, e posteriormente, na época de Noé, vemos o Espírito lidando com a humanidade em sua inclinação para o mal. A história do Espírito não se limita a esses momentos, estendendo-se a figuras proeminentes como José, onde sua presença é evidente em meio às circunstâncias desafiadoras. Durante a Era Mosaica,
testemunhamos o Espírito capacitando artífices para a construção do tabernáculo, infundindo habilidades artísticas divinas. Dons proféticos são concedidos pelo Espírito, destacando sua atuação na comunicação direta de mensagens divinas. Os juízes, instrumentos do Espírito para a libertação do povo, são capacitados a realizar proezas extraordinárias. Otniel, Gideão e Sansão são alguns exemplos dessa capacitação divina, onde o Espírito se manifesta na liderança, mobilização militar e realizações sobre-humanas. Essa jornada pelo Antigo Testamento não é apenas uma retrospectiva de eventos, mas uma imersão na constante ação do Espírito ao longo das eras. Sua influência vai além das páginas das Escrituras, permeando a história da redenção. Ao explorarmos essa rica narrativa, vislumbramos o Espírito Santo como o agente divino que moldou e guiou a jornada do povo de Deus, desde as origens até os eventos marcantes na época mosaica. Estamos prestes a descobrir que, mesmo antes de Pentecostes, o Espírito já era um protagonista na história da salvação. No Novo Testamento, somos conduzidos a uma continuidade notável do papel do Espírito Santo no ministério de Jesus, revelando sua influência desde os eventos que cercaram a concepção do Salvador até sua ascensão gloriosa. A jornada começa com a narrativa envolvendo Maria, uma mulher escolhida pelo Espírito para desempenhar um papel único e sagrado na história da redenção. A concepção virginal de Jesus é uma demonstração extraordinária da obra do Espírito Santo, destacando sua participação ativa no cumprimento das promessas messiânicas. Ao longo do ministério de Jesus, a presença do Espírito é constante e vital. No batismo de Jesus, testemunhamos a Trindade manifestando-se, com o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba, enquanto uma voz do céu declara sua filiação divina. Esse momento marca o início do ministério público de Jesus, impulsionado pelo Espírito. A intimidade entre Jesus e o Espírito é evidente quando ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para enfrentar as tentações. Cada milagre, ensinamento e confronto de Jesus com as forças das trevas são permeados pela influência direta do Espírito Santo. Sua identificação com o Espírito é tão intrínseca que, em Atos 16.7, ele é referido como o Espírito de Jesus, sublinhando a harmonia entre o Filho e o Espírito. A promessa de Jesus sobre o envio do Consolador, o Espírito Santo, revela uma nova dimensão do ministério divino. A espera em Jerusalém culmina no evento de Pentecostes, onde o Espírito é derramado sobre os discípulos de forma poderosa e transformadora. Esse episódio inaugura a era da Igreja, destacando o papel crucial do Espírito na formação e capacitação dos seguidores de Cristo. A trajetória do Espírito no Novo Testamento não se limita a Pentecostes. Sua influência persiste nos apóstolos, capacitando-os a proclamar o Evangelho com ousadia e eficácia. A obra do Espírito é evidente na escolha e envio de missionários, na edificação da Igreja e na concessão de dons espirituais. A compreensão do Espírito Santo no Novo Testamento é essencial para apreciar a continuidade da obra divina na história da redenção. Cada página revela a profundidade da relação entre Jesus, o Espírito e a missão redentora de Deus, preparando o terreno para uma compreensão mais rica e pessoal do papel do Espírito em nossas vidas. O desenvolvimento histórico da doutrina do Espírito Santo é uma jornada fascinante que perpassa os séculos, marcada por reflexões teológicas, controvérsias e um constante aprofundamento na compreensão dessa pessoa da Trindade. Teólogos ortodoxos, ao longo das diferentes épocas, sempre se depararam com os versículos bíblicos que mencionam o Espírito Santo, acreditando na veracidade dessas passagens. No entanto, a tarefa de aprofundar e conceituar essas mensagens bíblicas não é simples, ela demanda um processo de pesquisa e reflexão que muitas vezes resulta em conclusões diversas. Esse processo de desenvolvimento da doutrina não segue uma trajetória linear. Em alguns momentos, a teologia pode se desviar ou atrasar, mas ao longo do tempo, a compreensão se aprimora, trazendo mais clareza e coerência. Durante muito tempo, o Espírito Santo foi considerado o membro menos conhecido da Trindade, talvez devido à sua natureza misteriosa. Contudo, nas últimas décadas, o interesse por esse tema cresceu, especialmente a partir dos anos 50 do século passado. Aqueles que se dedicam a estudos teológicos, como os participantes deste curso, compartilham desse crescente interesse. Ao explorarmos o desenvolvimento histórico, podemos dividir a trajetória em 5 períodos principais: antigo, medieval, reformado, moderno e contemporâneo.
Cada época enfrentou desafios únicos na compreensão do Espírito Santo, contribuindo para a riqueza e complexidade da doutrina. Na Igreja Antiga, a questão central era a divindade do Espírito Santo. Sua plena divindade foi proclamada oficialmente no século IV, mas, até então, enfrentou oposição de grupos como os arianos, tropacici e pneumatomacianos. Os pais da Igreja, como Ambrósio e Atanásio, opuseram-se a esses movimentos, afirmando a singularidade e divindade do Espírito Santo. Na Idade Média, surgiram novas questões, incluindo a controvérsia em torno da cláusula filioque, que dizia que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa questão dividiu a Igreja entre o Oriente e o Ocidente, resultando na Grande Cisma de 1054. Tomás de Aquino destacou a união do Espírito com a Igreja, enfatizando sua atuação nos sacramentos e na vida dos fiéis. A Reforma trouxe uma ênfase diferente, com reformadores como Lutero e Calvino concentrando-se nas Escrituras, sacramentos e na obra do Espírito Santo na vida dos crentes. A autoridade, antes centrada na Igreja, deslocou-se para a Bíblia como palavra final. A Reforma também viu grupos mais visionários e proféticos, como os profetas de Zwickau. Na Era Moderna, nomes como Jonathan Edwards enfatizaram mais as virtudes do que os dons do Espírito Santo. Surgiram movimentos, como o pentecostalismo e o carismatismo, que transformaram o cenário da Igreja no século XX, destacando a experiência pessoal do Espírito Santo e seus dons. No Brasil, o crescimento do pentecostalismo foi significativo, com igrejas como a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular, alcançando milhões de membros. Movimentos contemporâneos também abriram espaço para manifestações espontâneas do Espírito Santo, demonstrando uma maior abertura na busca pela dinâmica do Espírito na adoração. Em suma, o desenvolvimento histórico da doutrina do Espírito Santo é um testemunho da constante busca por compreensão e vivência mais profunda dessa pessoa divina. Cada período trouxe desafios e contribuições únicas, enriquecendo a teologia cristã e inspirando a Igreja a prosseguir na jornada do conhecimento do Espírito Santo. Essa busca continua, oferecendo oportunidades e desafios para a Igreja contemporânea, na esperança de que a dinâmica do Espírito Santo frutifique na santidade e na multiplicação de verdadeiros discípulos em todo o mundo, seguindo o exemplo da Igreja primitiva descrita nos Atos dos Apóstolos. Os teólogos ortodoxos ao longo das eras empreenderam uma leitura cuidadosa e reverente dos versículos bíblicos que mencionam o Espírito Santo. Esses versículos, carregados de significado teológico, sempre foram considerados pela comunidade teológica como fontes fundamentais para compreender a natureza e o papel do Espírito Santo na narrativa divina. Essa leitura, no entanto, não se restringe a uma interpretação superficial. Pelo contrário, os teólogos ortodoxos mergulharam nas Escrituras, explorando camadas mais profundas de significado por meio de um exame crítico e reflexivo. Acreditavam na verdade intrínseca desses versículos, mas reconheciam a necessidade de aprofundar a compreensão por meio de um processo rigoroso de pesquisa e reflexão. O processo de pesquisa e reflexão era uma jornada intelectual e espiritual. Os teólogos, imbuídos do desejo sincero de compreender as mensagens bíblicas relacionadas ao Espírito Santo, envolviam-se em estudos aprofundados. Eles examinavam o contexto histórico, linguístico e cultural dos textos, buscando captar a riqueza semântica e contextual para evitar interpretações equivocadas. Essa pesquisa não se desvinculava do aspecto espiritual. Muitos teólogos ortodoxos viam a busca pelo entendimento do Espírito Santo como uma jornada de fé e iluminação divina. O próprio Espírito, acreditavam, guiaria aqueles que buscavam a verdade nas Escrituras. Ao enfrentar os desafios interpretativos, havia, inevitavelmente, divergências de opinião entre os teólogos. No entanto, essas divergências não eram vistas como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para um diálogo teológico construtivo. O diálogo entre diferentes correntes de pensamento enriquecia o processo de conceituação, permitindo que a compreensão do Espírito Santo evoluísse ao longo do tempo. Assim, os teólogos ortodoxos viam o desenvolvimento da doutrina do Espírito Santo como um compromisso contínuo de mergulhar nas Escrituras, integrando insights teológicos e experiência espiritual. Essa abordagem, permeada pela humildade intelectual e espiritual, contribuiu significativamente para a riqueza e a profundidade da compreensão do Espírito Santo na tradição teológica ortodoxa.
Esses esforços contínuos de pesquisa e reflexão se tornaram parte integral da jornada teológica, uma jornada que transcende gerações e enriquece a fé da comunidade cristã. Crescimento do interesse. Um fenômeno desde os anos 50 do século passado. O aumento do interesse no estudo do Espírito Santo, observado desde os anos 50 do século passado, marca um fenômeno significativo na trajetória teológica e eclesiástica. Esse período foi testemunha de uma mudança notável na abordagem acadêmica e prática relacionada à compreensão do papel e da influência do Espírito Santo na vida cristã. Contexto histórico. Os anos 50 foram marcados por uma série de transformações sociais, culturais e teológicas. Nesse cenário dinâmico, as igrejas e instituições teológicas começaram a dedicar uma atenção renovada à doutrina do Espírito Santo. Esse ressurgimento do interesse refletiu uma busca por uma espiritualidade mais profunda e autêntica em meio às mudanças rápidas da sociedade. Relevância contínua. O envolvimento dos participantes do curso no estudo do Espírito Santo destaca a relevância contínua desse tema na experiência cristã. À medida que as comunidades de fé enfrentavam desafios e oportunidades únicas, a compreensão do papel do Espírito Santo tornou-se crucial para a orientação espiritual e a renovação eclesiástica. Integração nas teologias sistemáticas. Durante esse período, as teologias sistemáticas foram enriquecidas pela inclusão mais substancial da pneumatologia. O Espírito Santo deixou de ser uma figura marginal para ser integrado como uma peça central na compreensão da Trindade e na experiência de salvação. Esse movimento teve implicações profundas nas práticas litúrgicas, na vida devocional e na missão das igrejas. Participação ativa. O envolvimento ativo dos participantes do curso no estudo do Espírito Santo indica uma conscientização crescente sobre a importância do Espírito na vida diária do crente. Essa participação vai além do interesse acadêmico, refletindo um desejo genuíno de vivenciar a presença transformadora do Espírito nas comunidades de fé. Diversidade de abordagens. O crescimento do interesse não se limita a uma abordagem monolítica. Pelo contrário, a diversidade de perspectivas e abordagens enriqueceu o diálogo teológico e promoveu uma compreensão mais abrangente do Espírito Santo. Isso se traduziu em uma ampla gama de expressões espirituais e práticas carismáticas em várias tradições cristãs. Desafios e oportunidades futuras. Apesar do crescimento do interesse, desafios continuam a surgir, como a necessidade de lidar com interpretações divergentes e aprofundar o impacto prático do entendimento do Espírito Santo. No entanto, esse movimento de redescoberta representa uma oportunidade empolgante para a renovação espiritual e a continuidade do diálogo teológico no século XXI. A análise do desenvolvimento da doutrina do Espírito Santo ao longo dos períodos distintos da história da Igreja revela uma fascinante jornada de compreensão e interpretação teológica. Cada época apresenta desafios únicos e nuances que contribuem para a riqueza dessa trajetória. No período antigo da Igreja, a questão central que dominava as discussões teológicas era a divindade do Espírito Santo. Apesar de a plena divindade ter sido oficialmente proclamada no século IV, a jornada até essa afirmação foi marcada por controvérsias. Diferentes grupos, como os arianos, tropacici e pneumatomacianos, apresentavam interpretações variadas sobre a natureza do Espírito. A oposição desses grupos exigiu uma defesa vigorosa por parte de líderes da Igreja, como Ambrósio e Atanásio. Ao avançar para o período medieval, surgiram duas questões cruciais: o relacionamento do Espírito com o Pai e o Filho, e seu papel na Igreja. A adição da cláusula filioque no Credo de Niceno causou uma divisão significativa entre a Igreja do Oriente e do Ocidente. Além disso, teólogos como Tomás de Aquino destacaram a união intrínseca do Espírito com a Igreja, enfatizando sua presença ativa nos sacramentos e na missão da comunidade cristã. A Reforma trouxe uma mudança de ênfase, com reformadores como Lutero e Calvino concentrando-se nas Escrituras, nos sacramentos e na experiência do Espírito Santo na vida dos crentes. A relação entre o Espírito e a Palavra tornou-se central, deslocando a autoridade da Igreja para a Bíblia. No entanto, grupos mais visionários, como os profetas de Zwickau, adicionaram nuances proféticas à compreensão do Espírito. Na era moderna, a Igreja protestante manteve a ênfase na conexão do Espírito com a Bíblia, a conversão e a vida cristã.
O período testemunhou o surgimento de movimentos diversos, como os quakers, que acreditavam na manifestação contínua do Espírito em vozes, aparições e sonhos, mas sempre em conformidade com as Escrituras. O século XX trouxe transformações significativas com os movimentos pentecostal e carismático. O pentecostalismo, iniciado no início do século, destacou a experiência do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção que capacitava os crentes a manifestar dons espirituais. O movimento carismático, posteriormente, enfatizou a alegria do reino, línguas estranhas e curas, principalmente entre os católicos. No contexto contemporâneo, a dinâmica do Espírito Santo na Igreja brasileira e global continua a evoluir. O crescimento expressivo entre os pentecostais e neopentecostais no Brasil demonstra a persistente influência desses movimentos. Além disso, igrejas convencionais não pentecostais estão cada vez mais abertas às manifestações espontâneas do Espírito Santo na liturgia. Essa narrativa do desenvolvimento histórico da doutrina do Espírito Santo reflete a riqueza e a complexidade do pensamento teológico ao longo dos séculos, mostrando como diferentes épocas lidaram com as questões relacionadas ao Espírito de maneiras distintas, contribuindo assim para a riqueza e diversidade da teologia cristã. Na era da Igreja Antiga, o debate sobre a divindade do Espírito Santo emergiu como uma questão crucial. Apesar da proclamação oficial de sua plena divindade no século IV, esse caminho teve que enfrentar desafios substanciais por parte de grupos opositores. Entre esses opositores estavam os arianos, que sustentavam a crença de que o Espírito Santo era uma criatura, semelhante ao Pai, mas distinta em essência. Os tropacici, por sua vez, aderiam a uma interpretação figurativa, considerando o Espírito como um espírito ministrador, uma espécie de outro de Deus Pai. Além disso, os pneumatomacianos consideravam o Espírito Santo como um ser comum, situado entre divindade e ser vivo, um guerreiro espiritual. Nesse cenário de divergências, os pais da Igreja, entre eles figuras notáveis como Ambrósio e Atanásio, ergueram-se como defensores incansáveis da divindade do Espírito Santo. Ambrósio, por exemplo, afirmava a unidade substancial das três pessoas da Trindade, proclamando que eram de uma só substância, uma só divindade, uma só operação. A controvérsia persistiu até o Credo de Calcedonia, em 451, que finalmente estabeleceu a crença no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Nesse período, não apenas a divindade do Espírito Santo foi afirmada, mas também sua atuação na realidade terrena foi reconhecida pelos pais da Igreja. Irineu, no segundo século, destacou a atividade milagrosa do Espírito em sua época, mencionando a expulsão de demônios, visões proféticas, curas e até a ressurreição dos mortos. Assim, a era da Igreja Antiga não apenas testemunhou a defesa da divindade do Espírito Santo contra opositores, mas também reconheceu sua presença e ação na experiência cotidiana da comunidade cristã. Essa fase fundamental da história da teologia cristã lançou as bases para o desenvolvimento subsequente da doutrina do Espírito Santo ao longo dos séculos. Na fase da Igreja Antiga, o debate sobre a divindade do Espírito Santo atingiu seu ápice com a proclamação oficial no Credo de Calcedonia, em 451. Este concílio representou um marco significativo ao afirmar claramente a crença na divindade do Espírito Santo. No contexto da controvérsia que envolveu diferentes grupos, como os arianos, tropacici e pneumatomacianos, o Credo de Calcedonia estabeleceu a posição ortodoxa sobre a Trindade. Foi declarado que o Espírito Santo é o Senhor e doador da vida que procede do Pai, adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Essa afirmação não apenas consolidou a compreensão da divindade do Espírito Santo, mas também refletiu a resistência dos pais da Igreja, incluindo figuras proeminentes como Ambrósio e Atanásio, contra as interpretações heterodoxas que questionavam essa divindade. Ambrósio, por exemplo, defendeu a ideia de que as três pessoas da Trindade eram de uma só substância, uma só divindade, uma só operação. O Credo de Calcedonia, ao se tornar uma declaração de fé aceita pela Igreja, desempenhou um papel fundamental na consolidação da ortodoxia trinitária. Além disso, a atuação milagrosa do Espírito Santo na vida da comunidade cristã foi reconhecida e testemunhada por Irineu, um dos pais da Igreja do segundo século.
Irineu observou a atividade extraordinária do Espírito Santo em seus contemporâneos, destacando fenômenos como a expulsão de demônios, visões proféticas, curas e até ressurreição dos mortos. Esse reconhecimento da presença e atuação do Espírito Santo na experiência cotidiana fortaleceu ainda mais a compreensão da importância e do papel ativo do Espírito na vida da Igreja. Dessa forma, a era da Igreja Antiga não apenas viu a resolução de controvérsias teológicas sobre a divindade do Espírito Santo, mas também testemunhou a confirmação e celebração dessa crença no Credo de Calcedonia, além de reconhecer a atuação extraordinária do Espírito na vivência da fé cristã. Esses eventos marcantes desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da doutrina do Espírito Santo ao longo da história cristã. Na era medieval, o debate teológico sobre o Espírito Santo girava em torno de duas questões cruciais: o relacionamento do Espírito com o Pai e o Filho, e seu vínculo com a Igreja. A controversa cláusula filioque no Credo de Niceno, que afirmava que o Espírito Santo procede não apenas do Pai, mas também do Filho, foi um ponto de discórdia significativo entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. A adição da expressão "e do Filho" à declaração original do Credo de Niceno pela Igreja do Ocidente gerou uma considerável controvérsia. Essa cláusula, que não obteve o consenso de todos os bispos, foi baseada em interpretações bíblicas divergentes, como João 15.26, onde Jesus diz que o Espírito Santo procede da parte do Pai, e João 16.7, onde Jesus afirma que eu o enviarei. Essa diferença interpretativa contribuiu para a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa em 1054. Além da controvérsia, a ênfase teológica de Tomás de Aquino na união do Espírito Santo com a Igreja representou um avanço notável na compreensão da relação entre o divino e a comunidade de fiéis. Aquino argumentou que a Igreja é o lugar onde o Espírito Santo habita, participando ativamente na adoração, nos sacramentos e na missão da Igreja. Essa visão destacou o papel essencial do Espírito na unidade da comunidade cristã, promovendo a coesão entre os crentes e contribuindo para o crescimento em amor e caridade. Além desses aspectos teológicos, a era medieval também testemunhou o surgimento de grupos ascéticos e místicos, como os albigenses. Estes enfatizavam a libertação espiritual através da proibição do casamento e da abstinência de alimentos de origem animal. Figuras como Hildegard de Bingen e Julião de Norwich, por outro lado, receberam visões e revelações do Espírito, influenciando muitos através de seus escritos e ressaltando a dimensão mística na experiência cristã medieval. Assim, a Igreja medieval não apenas enfrentou debates teológicos significativos, mas também testemunhou o desenvolvimento de perspectivas que destacavam o papel do Espírito Santo na vida da Igreja e na experiência espiritual dos fiéis. Esses elementos contribuíram para moldar a compreensão medieval da terceira pessoa da Trindade e influenciaram o curso subsequente da doutrina do Espírito Santo. Na Idade Média, além das complexas discussões teológicas, emergiram movimentos ascéticos e místicos que desempenharam um papel significativo na compreensão da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Entre esses grupos destacam-se os albigenses, cuja abordagem ascética buscava a libertação espiritual através de práticas específicas. Os albigenses, também conhecidos como cátaros, eram um grupo que advogava a abstinência do casamento e a recusa em consumir alimentos de origem animal. Essa abordagem ascética refletia uma crença na purificação espiritual mediante a renúncia às preocupações mundanas e materiais. Eles acreditavam que ao evitar certas atividades e prazeres físicos, poderiam alcançar uma comunhão mais profunda com o divino, e assim, receber a iluminação espiritual. Além dos albigenses, o cenário medieval viu o surgimento de figuras notáveis que desempenharam um papel crucial na exploração da mística e na busca de uma compreensão mais profunda do Espírito Santo. Duas dessas figuras notáveis foram Hildegard de Bingen e Julião de Norwich. Hildegard de Bingen, uma freira beneditina do século XII, recebeu visões que ela atribuiu à revelação divina. Suas experiências místicas foram registradas em escritos que abordavam temas teológicos, científicos e filosóficos. Hildegard acreditava que suas visões eram um meio pelo qual o Espírito Santo se comunicava diretamente com ela, fornecendo insights espirituais profundos. Julião de Norwich, uma mística cristã do século XIV, também teve visões significativas que influenciaram sua compreensão do divino. Suas revelações, registradas em sua obra Mostra Divina, destacam o papel ativo do Espírito Santo na vida espiritual.
As visões de Julião não apenas aprofundaram sua própria fé, mas também proporcionaram uma perspectiva única sobre a presença e a ação do Espírito Santo na experiência humana. Portanto, os movimentos ascéticos, como o dos albigenses, e as figuras místicas, como Hildegard de Bingen e Julião de Norwich, contribuíram para a riqueza da experiência espiritual na Idade Média, explorando diferentes dimensões da presença e da atuação do Espírito Santo na vida cristã. Essas expressões diversas moldaram o cenário espiritual da época e continuaram a influenciar as percepções subsequentes da doutrina do Espírito Santo. Durante o período da Reforma, os reformadores introduziram uma abordagem distinta em relação ao Espírito Santo, destacando diferenças significativas em comparação com a ênfase da Igreja Católica da época. Martinho Lutero e João Calvino, dois dos principais líderes da Reforma, influenciaram profundamente a compreensão protestante sobre o Espírito Santo. Uma das principais divergências estava na ênfase dada à autoridade. Enquanto a Igreja Católica atribuía grande importância à autoridade eclesiástica, os reformadores, em especial Calvino e Lutero, deslocaram o foco dessa autoridade da instituição para a Bíblia. A palavra de Deus tornou-se central, e a autoridade máxima estava na Escritura. Essa mudança teve implicações diretas no entendimento do papel do Espírito Santo. Para os reformadores, a relação entre o Espírito Santo e a palavra de Deus era crucial. Calvino, por exemplo, destacava a interconexão entre a certeza da palavra e a certeza do Espírito. Isso implicava que a obra do Espírito Santo estava intrinsecamente ligada à revelação contida na Bíblia. A palavra de Deus tornava-se a lente através da qual o Espírito agia na vida dos crentes. Ao contrário da ênfase católica na revelação pessoal e mística, os reformadores viam na palavra escrita a principal fonte de orientação espiritual. Essa mudança na ênfase impactou a compreensão da obra do Espírito Santo na Reforma. Os sacramentos, a pregação da palavra e a vida dos crentes foram considerados como áreas em que o Espírito Santo estava ativo, mas sempre em conformidade com as Escrituras. Essa ênfase na palavra como mediadora da obra do Espírito Santo refletiu-se na compreensão protestante da autoridade e na maneira como a presença do Espírito era vivenciada na adoração, nos sacramentos e na transformação individual dos crentes. Assim, a Reforma não apenas redefiniu as estruturas eclesiásticas, mas também remodelou a dinâmica da experiência espiritual, colocando a palavra de Deus como a bússola orientadora da atuação do Espírito Santo na vida da comunidade protestante. Durante o período da Reforma, a compreensão do papel do Espírito Santo na vida cristã foi delineada de maneira distinta pelos reformadores, com ênfase na obra do Espírito na conversão, conforme articulado por Martinho Lutero. Lutero enfatizou que a mudança fundamental na vida de um indivíduo, a conversão, não era resultado do raciocínio humano ou do poder humano, mas uma dádiva e operação do Santo Espírito. Essa visão ressaltava a dependência dos crentes na obra do Espírito Santo para experimentarem uma transformação interior. Era uma compreensão que rejeitava a ideia de que a conversão era meramente um ato humano, enfatizando a intervenção divina por meio do Espírito. No contexto da Reforma, houve diferentes abordagens em relação ao papel do Espírito Santo, destacando-se a diversidade de perspectivas entre grupos visionários e proféticos. Enquanto reformadores como Lutero e Calvino mantinham uma abordagem mais equilibrada, alguns grupos, como os profetas de Zwickau, adotavam uma postura mais visionária e apocalíptica. Estes afirmavam ter iluminação divina e pregavam ideias apocalípticas, como a previsão do fim do mundo e a tentativa de reunir um número específico de seguidores para governar. Por outro lado, líderes como Menno Simons, que estava fora do domínio das figuras proeminentes como Lutero e Calvino, adotaram uma abordagem mais focada na rejeição da revelação extrabíblica. Ele direcionou as pessoas para a palavra e a vida, enfatizando a importância da Escritura como guia para a compreensão da vontade divina. Essas diferentes perspectivas revelam a complexidade e a diversidade de entendimentos sobre o papel do Espírito Santo na vida cristã durante o período da Reforma, onde a teologia ortodoxa e as visões mais visionárias coexistiram, influenciando a maneira como os crentes entendiam a obra transformadora do Espírito Santo em suas vidas. Presença transformadora do Espírito. Na era moderna, um dos destacados teólogos foi Jonathan Edwards, cuja ênfase na obra do Espírito Santo estava voltada, de maneira peculiar, para as virtudes mais do que para os dons sobrenaturais.
Edwards, embora fosse um pregador notável e bem-sucedido, demonstrava uma certa desconfiança em relação a manifestações incomuns associadas ao Espírito Santo. Ao contrário de alguns movimentos contemporâneos que enfatizavam experiências extraordinárias, Edwards direcionava sua atenção para as virtudes e qualidades espirituais que ele acreditava serem mais fundamentais na vida cristã. Essa perspectiva refletia uma abordagem mais sóbria e cautelosa em relação às manifestações consideradas fora do comum. Edwards, em suas pregações e escritos, buscava cultivar nas pessoas uma compreensão mais profunda das virtudes do Espírito Santo, tais como amor, paciência, bondade e autocontrole. Ele via essas virtudes como expressões tangíveis da presença transformadora do Espírito na vida do crente. Sua teologia valorizava a formação do caráter cristão e a busca por uma vida piedosa, destacando a importância de viver em conformidade com os princípios éticos e morais ensinados nas Escrituras. A abordagem de Edwards contrastava com certos movimentos contemporâneos que, por vezes, davam maior ênfase a manifestações espetaculares do Espírito Santo. Sua perspectiva mais reservada e focada nas virtudes indicava uma tentativa de equilibrar a experiência espiritual com um compromisso sólido com os valores fundamentais do cristianismo. Assim, na Igreja moderna, a contribuição de Jonathan Edwards para a compreensão do Espírito Santo destacou a importância de cultivar um caráter cristão sólido, enraizado nas virtudes promovidas pelo Espírito, enquanto mantinha uma postura cautelosa em relação a manifestações que poderiam ser percebidas como sensacionalismo ou excentricidade. Na era moderna, surgiram movimentos distintos que abordavam a obra do Espírito Santo de maneiras variadas. Dentre esses, destacam-se grupos como Swedenborg, Shackers e Quakers, cada um caracterizado por suas próprias ênfases e abordagens singulares em relação ao Espírito. Os Swedenborg, por exemplo, formaram um movimento baseado nas ideias do filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Este grupo, em suas crenças, enfatizava a importância da revelação contínua e direta do Espírito Santo, alegando que as verdades espirituais eram reveladas por meio de experiências pessoais e visões divinas. Os Shackers, por sua vez, adotavam uma abordagem ascética, proibindo o casamento e aderindo a uma vida comunitária. Eles buscavam uma experiência profunda do Espírito Santo, acreditando na purificação espiritual por meio da renúncia de certos aspectos da vida cotidiana. Um movimento notável foi a Sociedade de Amigos ou Quakers, que se destacou pela ênfase na luz interior. Para os Quakers, a luz interior representava a presença direta e contínua do Espírito Santo na vida de cada indivíduo. Eles acreditavam que o Espírito Santo se manifestava por meio de orientações interiores, inspirações e revelações pessoais, promovendo uma compreensão mais profunda da verdade espiritual. Esses movimentos diferenciados na Igreja moderna demonstram a diversidade de interpretações e práticas em relação ao Espírito Santo. Enquanto alguns enfatizavam revelações diretas e experiências místicas, outros buscavam a purificação ascética, destacando a amplitude de abordagens presentes na busca por uma compreensão mais profunda do papel do Espírito na vida e na comunidade cristã. Na virada do século XX, um movimento que teve um impacto significativo no cenário religioso foi o pentecostalismo, cujas origens remontam ao início desse século. William J. Seymour, um evangelista negro, desempenhou um papel fundamental na fundação desse movimento ao estabelecer a Igreja Apostolic Faith Gospel Mission em Los Angeles. Contudo, foi na Rua Azusa que esse movimento ganhou notoriedade, à medida que notícias de experiências sobrenaturais, como falar em línguas, curas e outras manifestações do Espírito Santo, atraíram seguidores e deram início ao que conhecemos como o movimento pentecostal. Uma das características distintivas do pentecostalismo é a crença na experiência do batismo do Espírito Santo como uma experiência subsequente à conversão. Os pentecostais acreditam que, ao receberem essa segunda bênção, adquirem um novo poder espiritual em suas vidas. Essa experiência é frequentemente associada à manifestação de dons espirituais mencionados no Novo Testamento, como o dom de línguas, profecia e curas. O movimento cresceu rapidamente, levando à formação de diversas denominações pentecostais, como a Elim Foursquare Gospel Alliance e a Assembleia de Deus, que desempenharam um papel crucial na propagação dessas crenças. Essa ênfase na experiência pessoal do Espírito Santo, com sinais tangíveis como línguas e curas, tornou-se uma característica marcante do pentecostalismo, influenciando não apenas as denominações pentecostais,
mas também deixando um impacto duradouro na paisagem religiosa global do século XX e além. Na década de 1960, um movimento que transcendeu fronteiras denominacionais e geográficas começou a tomar forma, conhecido como o movimento carismático. Ao contrário do pentecostalismo, que teve suas origens principalmente entre os protestantes, o movimento carismático emergiu entre os católicos, marcando um período de renovação espiritual que se estendeu para além dos limites confessionais. A Universidade Católica de Notre Dame, nos Estados Unidos, foi um berço notável desse movimento, que se caracterizou por uma ênfase renovada na experiência do Espírito Santo. Os carismáticos, assim como os pentecostais, destacaram a importância da experiência pessoal do Espírito Santo na vida dos crentes. Uma das características distintivas do movimento carismático foi a ênfase na alegria do reino, manifestações de línguas estranhas e ocorrências de curas. Acreditava-se que, através da imposição de mãos e da oração, os fiéis podiam experimentar uma renovação espiritual, acompanhada por um novo poder em suas vidas. Essa experiência era considerada uma fonte de alegria, uma sensação da presença de Deus, e estimulava o amor pela palavra e pela oração. O movimento carismático não se limitou a uma única tradição cristã, ele atravessou fronteiras denominacionais, estendendo-se para além do catolicismo para alcançar várias denominações protestantes. Sua influência se espalhou globalmente, moldando a espiritualidade contemporânea e contribuindo para uma compreensão mais ampla da atuação do Espírito Santo na vida da Igreja. No Brasil, no século XX, observamos mudanças significativas no cenário religioso, com o surgimento e crescimento expressivo das igrejas pentecostais. O movimento pentecostal ganhou terreno no início do século, impulsionado por eventos como o Avivamento na Rua Azusa nos Estados Unidos, liderado por William J. Seymour. Esse movimento rapidamente se disseminou, encontrando solo fértil no contexto religioso brasileiro. As igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, a Igreja Brasileira de Cristo e a Igreja do Evangelho Quadrangular, experimentaram um notável crescimento no país, atraindo milhões de membros. Esse fenômeno não se limitou a essas denominações principais, pois também houve uma proliferação de igrejas pentecostais menores e independentes, contribuindo para uma diversidade dentro desse espectro teológico. Além do crescimento pentecostal, as igrejas convencionais, não pentecostais, no Brasil também passaram por transformações. Tradicionalmente mais cautelosas em relação a manifestações espontâneas do Espírito Santo, algumas dessas igrejas começaram a se abrir para uma maior participação do Espírito Santo em suas liturgias. Isso incluiu a aceitação e incorporação de expressões mais dinâmicas, como manifestações de dons espirituais e momentos de adoração mais intensos. Essa abertura para a atuação do Espírito Santo nas igrejas convencionais reflete a dinâmica e a influência do movimento pentecostal no cenário religioso brasileiro. A compreensão da presença e atuação do Espírito Santo na adoração e na vida cristã expandiu-se, levando a uma maior diversidade de práticas e crenças dentro do cristianismo no Brasil. Essa realidade demonstra como as manifestações do Espírito Santo continuam a desempenhar um papel significativo na experiência religiosa do povo brasileiro. A compreensão da doutrina do Espírito Santo ao longo da história da Igreja é uma jornada fascinante que reflete a constante busca por entender a natureza divina e a atuação do Espírito na vida cristã. Essa abordagem histórica se inicia nos primeiros séculos do cristianismo, quando a formulação teológica sobre o Espírito Santo enfrentava desafios significativos. Nos primórdios da Igreja, a atenção teológica estava inicialmente centrada na divindade do Pai e do Filho. O Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, muitas vezes parecia receber menos destaque nas formulações doutrinárias. A ausência de tratados teológicos específicos sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, na Bíblia, contribuiu para essa dinâmica. Os desafios de sistematizar a mensagem bíblica sobre o Espírito Santo residem na natureza multifacetada das Escrituras. Diferentemente de outras doutrinas que são mais explicitamente delineadas, a pneumatologia se revela de maneira mais sutil em narrativas, símbolos e ações. Essa característica intrínseca do Espírito Santo torna a sua compreensão mais desafiadora e sujeita a interpretações diversas ao longo do tempo. A diversidade de abordagens teológicas e as interpretações variadas dos textos bíblicos relacionados ao Espírito Santo também contribuíram para a complexidade do desenvolvimento da doutrina.
Teólogos e líderes cristãos, ao longo dos séculos, enfrentaram a tarefa de conciliar a riqueza da experiência espiritual com uma compreensão precisa e equilibrada da natureza do Espírito Santo, o que nem sempre foi uma empreitada fácil. Consequentemente, a abordagem histórica da doutrina do Espírito Santo não apenas destaca os avanços teológicos, mas também revela os debates, as controvérsias e os desafios enfrentados pela Igreja na busca por uma compreensão mais profunda e fiel do papel do Espírito Santo na vida do crente. Essa contextualização histórica é crucial para apreciar a riqueza da tradição teológica e discernir como as crenças e práticas contemporâneas foram moldadas pela reflexão e experiência daqueles que nos precederam na jornada da fé. O propósito do Espírito Santo, conforme percebido por muitos teólogos, é notavelmente discreto, mas profundamente significativo. Ao contrário do Pai e do Filho, o Espírito parece operar nos bastidores, sem chamar a atenção para si mesmo. Essa abordagem sutil é, segundo alguns teólogos, deliberada e está alinhada com um propósito específico: atrair as pessoas para Cristo. A ideia central é que o Espírito Santo não busca protagonismo, mas age como um guia silencioso, direcionando os corações e mentes para o entendimento e aceitação de Cristo. Essa abordagem discreta destaca a humildade do Espírito, pois ele não busca glorificação própria, mas sim conduz as almas à redenção por meio de Cristo. Erickson, um teólogo notável, destaca a importância vital do Espírito Santo na vida do crente. Ele enfatiza que o Espírito Santo é a pessoa específica da Trindade por meio da qual toda a divindade opera na vida dos fiéis. Essa perspectiva ressalta a atuação integral do Espírito Santo na experiência cristã, destacando sua função como aquele que torna pessoal a presença da Trindade na vida de cada crente. Assim, mesmo que o propósito do Espírito Santo seja discreto, sua influência é profunda e transformadora. Sua missão de atrair as pessoas para Cristo revela não apenas sua humildade, mas também sua eficácia na concretização do plano redentor de Deus. Na vida do crente, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental, tornando tangível a presença divina e orientando os passos na jornada da fé. A compreensão da personalidade do Espírito Santo tem sido um desafio ao longo da história teológica, em parte devido à natureza intrínseca do tema. Enquanto os credos e doutrinas da Igreja se debruçam mais extensamente sobre o Pai e o Filho, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, muitas vezes escapa de uma sistematização clara. Diferentemente de textos bíblicos que servem como tratados teológicos explícitos sobre o Pai e o Filho, a pneumatologia, ou a doutrina do Espírito Santo, é mais difícil de articular. O texto destaca a perspectiva de alguns teólogos de que a aparente descrição do Espírito Santo está relacionada ao seu propósito específico. Em contraste com o Pai e o Filho, o Espírito Santo não busca atrair atenção para si mesmo, mas, em vez disso, direciona o foco para Cristo. Essa abordagem mais sutil é interpretada como intencional, sendo parte fundamental de seu papel de conduzir as pessoas à redenção por meio de Cristo. O teólogo Erickson ressalta a importância crucial do Espírito Santo na vida do crente, destacando-o como a pessoa específica da Trindade por meio da qual toda a divindade opera nos indivíduos. Essa observação destaca a personalidade do Espírito Santo, que muitas vezes é negligenciada ou subestimada. A figura do Espírito Santo é apresentada como aquela que torna a Trindade pessoal para o crente, desempenhando um papel essencial em sua jornada espiritual. Portanto, a introdução destaca a dificuldade em conceituar a personalidade do Espírito Santo, ressaltando a importância de não perder de vista aspectos frequentemente esquecidos. Sua personalidade e divindade. Esses são elementos cruciais para uma compreensão mais profunda do papel do Espírito Santo na experiência cristã e na dinâmica da Trindade. A análise das provas bíblicas que evidenciam a personalidade do Espírito Santo se inicia pela exploração dos nomes atribuídos a ele nas Escrituras. Um desses nomes significativos é Consolador. Ao desdobrar o significado desse termo, percebe-se que vai além de uma mera descrição funcional. O Consolador é mais do que alguém que oferece conforto, é alguém chamado para ficar ao lado, para auxiliar, um termo que carrega consigo uma conotação de advocacia e auxílio legal. Esta conotação é notavelmente semelhante ao papel de um paracleto, um defensor legal que intercede em favor do cliente. Esse paralelo se estende à comparação com 1 João 2.1, onde Jesus é também chamado de Paracleto. Aqui,
O termo é usado para denotar alguém que está ao lado do crente para defendê-lo, com nuances jurídicas e legais. A conexão entre esses dois contextos sugere que o Espírito Santo não é apenas uma influência abstrata, mas uma pessoa que intervém em favor dos crentes, agindo como seu advogado divino. Essa escolha específica de termos revela a intencionalidade por trás da linguagem utilizada para descrever o Espírito Santo nas Escrituras, indicando claramente atributos de personalidade e uma função ativa na vida dos crentes. O Espírito Santo não apenas consola de maneira impessoal, mas age como um advogado divino, pessoal e atentamente envolvido na jornada espiritual daqueles que creem. Essa análise mais aprofundada dos nomes atribuídos ao Espírito Santo contribui para a compreensão de sua personalidade distintamente delineada nas Escrituras. Ao aprofundarmos nossa compreensão sobre a personalidade do Espírito Santo, uma evidência significativa emerge ao observarmos o uso de pronomes pessoais nas Escrituras em relação a ele. Este aspecto revela não apenas sua existência como uma força cósmica ou influência impessoal, mas sua identidade como uma pessoa divina. Destaca-se o emprego consistente de pronomes pessoais masculinos em referência ao Espírito Santo. Em João 16.7, 8, 13 a 15, encontramos repetidas instâncias em que a Bíblia utiliza o pronome masculino equenos ao se referir ao Espírito. É intrigante observar que o mesmo pronome é usado para se referir a Cristo em 1 João 2.6, 1 João 3.3, 1 João 3.5, 1 João 3.7 e 1 João 3.16. Esta escolha deliberada de pronomes pessoais masculinos para ambos, Cristo e o Espírito Santo, em contextos distintos, sugere uma intenção específica. Normalmente, o termo grego pneuma, espírito, é neutro, e seria esperado o uso de pronomes neutros para referir-se a ele. No entanto, ao optar pelo pronome masculino ao falar do Espírito Santo, João parece comunicar que ele não é uma mera influência impessoal, mas uma pessoa distinta. Essa comparação direta com o uso dos mesmos pronomes para se referir a Cristo fortalece a argumentação da personalidade do Espírito Santo. Se Cristo é claramente uma pessoa, então a escolha de pronomes pessoais similares para descrever o Espírito Santo indica que ele também é reconhecido como uma personalidade divina. Essa consistência na linguagem utilizada nas Escrituras reforça a compreensão de que o Espírito Santo é mais do que uma força abstrata, mas uma pessoa ativa e participante na obra divina. A personalidade do Espírito Santo se destaca ainda mais quando consideramos a notável identificação que as Escrituras fazem entre ele, o Pai e o Filho. Essa conexão intrínseca sugere não apenas uma relação, mas a presença de uma personalidade distintiva. Um exemplo evidente é encontrado na fórmula batismal apresentada por Jesus em Mateus 28.19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a referência ao Pai e ao Filho como personalidades é clara e indiscutível, a inclusão do Espírito Santo na mesma fórmula implica que ele também compartilha dessa natureza pessoal. Seria estranho e ilógico mencionar seres pessoais ao lado de uma força impessoal. Outro exemplo significativo surge na bênção de Paulo em 2 Coríntios 13.14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aqui, novamente, o Espírito Santo é incluído junto ao Senhor Jesus Cristo e Deus, enfatizando uma comunhão pessoal e participação ativa. Analogamente à analogia da fórmula batismal, se as primeiras entidades mencionadas são claramente pessoais, a terceira entidade, o Espírito Santo, deve ser compreendida da mesma forma. Essa consistência nas referências trinitárias destaca a compreensão bíblica da personalidade do Espírito Santo, reforçando a ideia de que ele não é uma força abstrata, mas uma pessoa divina com participação ativa na obra de Deus. A personalidade do Espírito Santo transcende as limitações de uma força impessoal, revelando-se por meio da atribuição de características pessoais nas Escrituras. Uma dessas características marcantes é a capacidade de sondar e conhecer os pensamentos mais profundos de Deus. Ao considerarmos a profundeza da mente divina, a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como aquele que não apenas compreende, mas sonda e conhece os desígnios e pensamentos mais íntimos de Deus. Essa capacidade de penetrar nas profundezas da mente divina é exclusiva de uma pessoa racional e consciente. Essa característica vai além da mera influência ou energia cósmica, pois implica uma relação ativa e consciente com a mente de Deus.
A personalidade do Espírito Santo, assim revelada, sugere uma interação íntima e uma compreensão profunda que transcende a ideia de uma força impessoal. Essa capacidade de compreensão profunda destaca a natureza pessoal do Espírito Santo, que não apenas recebe e transmite informações, mas participa ativamente do entendimento divino. Essa interação pessoal com a mente de Deus reforça a convicção de que o Espírito Santo não é apenas uma influência abstrata, mas uma pessoa distinta da Trindade, dotada de características e atributos que refletem sua natureza pessoal. Ao explorarmos as Escrituras em busca de evidências da personalidade do Espírito Santo, deparamo-nos com a riqueza de ações pessoais que lhes são atribuídas. Essas ações transcendem a ideia de uma força impessoal, destacando claramente a natureza pessoal do Espírito Santo. A habilidade de falar é uma das características mais distintivas da personalidade, e a Bíblia atribui essa capacidade ao Espírito Santo. Em passagens como Apocalipse 2.7, encontramos a expressão direta do Espírito, indicando não apenas uma influência vaga, mas a comunicação de uma pessoa que se faz ouvir. Outra atividade que ressalta a personalidade do Espírito é a intercessão, conforme mencionada em Romanos 8.26. A intercessão implica em agir em favor de outros, uma função que vai além de simples força ou influência, evidenciando um ser consciente que se envolve individualmente nas necessidades daqueles pelos quais intercede. Além disso, o Espírito Santo é descrito como aquele que chama missionários, como vemos em Atos 13.2. Esse ato de chamar implica uma iniciativa pessoal, uma escolha deliberada feita por uma pessoa com propósito definido. A orientação providenciada pelo Espírito Santo, exemplificada em Atos 16.6 e 7, é outra prova de sua personalidade. Ele não apenas segue um curso predefinido, mas toma decisões ativas, guiando e direcionando os crentes de maneira individualizada. Todas essas atividades não são meramente características de uma força impessoal, mas indicam claramente a personalidade do Espírito Santo. Ele não é uma influência abstrata, mas uma pessoa divina que interage, comunica, intercede, chama e guia, participando ativamente da vida daqueles que creem. Essa compreensão enriquece nossa relação com o Espírito Santo, percebendo-o como uma pessoa ativa e amorosa em nossa jornada espiritual. Ao mergulharmos nas Escrituras em busca de evidências que atestem a personalidade do Espírito Santo, nos deparamos com uma faceta notável. Sua suscetibilidade a tratamentos injuriosos. A Bíblia apresenta casos em que o Espírito Santo é descrito como passível de ser entristecido, mentido, insultado e até mesmo blasfemado. A capacidade de ser entristecido, mencionada em Efésios 4.30, revela um aspecto emocional, uma sensibilidade que vai além do que se esperaria de uma força impessoal. A tristeza é uma resposta típica de uma entidade consciente diante de ações que vão contra sua natureza e propósito. A passagem em Atos 5.3 destaca que é possível mentir ao Espírito Santo. A mentira pressupõe não apenas a distorção da verdade, mas a intenção de enganar uma pessoa consciente. Aqui, mais uma vez, vemos a personalidade distintiva do Espírito Santo. Insultar o Espírito Santo, conforme mencionado em Hebreus 10.29, não seria uma ação direcionada a uma mera força ou influência. Insultar implica ofender conscientemente uma entidade pessoal. A linguagem usada aqui reforça a ideia de uma interação pessoal entre o crente e o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, alertada por Jesus em Mateus 12.31 e 32, é considerada um pecado imperdoável. Esse tipo de pecado não seria aplicável a uma força impessoal, mas é uma resposta condizente com a personalidade divina e a sensibilidade do Espírito Santo. Em conjunto, essas situações não apenas indicam a personalidade do Espírito Santo, mas também revelam a natureza sagrada e digna de respeito dessa pessoa da Trindade. O tratamento injurioso não é apenas uma afronta a uma força cósmica, mas uma transgressão contra uma entidade divina, consciente e ativa na vida daqueles que creem. Ao refletirmos sobre as diversas evidências bíblicas apresentadas para sustentar a personalidade do Espírito Santo, emerge uma clareza inegável. As Escrituras, longe de retratarem o Espírito como uma mera força impessoal, pintam um retrato consistente de sua personalidade distintiva. Exploramos os nomes que implicam personalidade, como Consolador, Paracleto, que vai além de uma simples influência, sugerindo um papel ativo e pessoal na vida do crente.
A análise dos pronomes pessoais usados em relação ao Espírito Santo revela uma intencionalidade na linguagem que aponta para a personalidade, não apenas uma força impessoal. A identificação do Espírito Santo com o Pai e o Filho, seja na fórmula batismal ou nas bênçãos apostólicas, destaca a coexistência e cooperação consciente entre as pessoas da Trindade. Essa analogia reforça a ideia de que o Espírito Santo não é uma mera manifestação, mas uma pessoa distinta. As características pessoais atribuídas ao Espírito Santo, como a capacidade de sondar e conhecer os pensamentos de Deus, não apenas indicam uma mente racional, mas também uma compreensão íntima que vai além de uma influência impessoal. Suas ações, desde falar e interceder até chamar missionários e guiar, são consistentes com as atividades de uma pessoa, não de uma força abstrata. A culminação dessas evidências nos leva a uma conclusão incontestável. O Espírito Santo é uma pessoa autoconsciente e racional. Ele não é simplesmente uma influência vaga, mas uma entidade divina que interage pessoalmente com os crentes. Essa compreensão não apenas enriquece nossa teologia trinitária, mas também nos convida a uma relação mais profunda e consciente com a terceira pessoa da Trindade. Ao explorarmos a complexidade da personalidade do Espírito Santo, não podemos deixar de notar a conclusão impactante que se destaca. Podemos nos relacionar com ele, porque é uma pessoa, não uma força vaga. Essa afirmação reverbera como um convite à intimidade, desafiando-nos a transcender uma compreensão superficial e abraçar a profundidade de uma relação pessoal com o Espírito Santo. É intrigante considerar que o mesmo Espírito Santo que permeia as Escrituras, atuando como Consolador, intercedendo por nós e revelando os pensamentos mais profundos de Deus, está disponível para uma relação significativa. Ele não é uma entidade distante ou uma influência impessoal, mas uma pessoa com quem podemos nos conectar de maneira pessoal e consciente. Essa compreensão não deve permanecer confinada às páginas teológicas, mas deve se traduzir em uma busca ativa por uma conexão mais profunda com o Espírito Santo na vida cristã diária. Através da oração, reflexão nas Escrituras e uma disposição constante para ouvir sua orientação, podemos fortalecer essa relação, experimentando a riqueza de ter o Espírito Santo como um companheiro pessoal em nossa jornada espiritual. Assim, somos encorajados não apenas a reconhecer a personalidade do Espírito Santo, mas a cultivar um relacionamento dinâmico com ele. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, a presença constante do Espírito Santo se torna uma fonte de conforto, orientação e comunhão profunda. Este convite para nos relacionarmos com ele é, portanto, uma chamada para uma experiência mais rica e autêntica na jornada da fé cristã. O desenvolvimento histórico da compreensão do Espírito Santo no Brasil está intrinsecamente ligado ao contexto religioso contemporâneo. No cenário brasileiro, observamos uma diversidade religiosa marcante, com uma presença significativa tanto de tradições cristãs históricas quanto de movimentos mais recentes. Destaca-se, notavelmente, o crescimento expressivo das igrejas pentecostais no país. Desde o início do século XX, o movimento pentecostal ganhou espaço, trazendo consigo uma ênfase na experiência direta com o Espírito Santo. Essas igrejas, muitas vezes carismáticas, atraíram um grande número de seguidores, influenciando profundamente o panorama religioso brasileiro. Além disso, é interessante notar uma abertura crescente das igrejas convencionais para manifestações do Espírito Santo. Antigamente, alguns ramos do cristianismo tradicional tendiam a ser mais reservados em relação às manifestações carismáticas. No entanto, ao longo do tempo, muitas dessas igrejas começaram a reconhecer e incorporar elementos carismáticos em seus cultos e práticas. Esse fenômeno reflete não apenas uma mudança na paisagem eclesiástica, mas também uma resposta às dinâmicas espirituais que permeiam a fé cristã no Brasil. A busca por uma espiritualidade mais vibrante, participativa e carismática encontrou eco em diversas tradições, moldando a forma como os brasileiros vivenciam e entendem o papel do Espírito Santo em sua jornada espiritual. Em resumo, o desenvolvimento histórico da compreensão do Espírito Santo no Brasil é uma narrativa complexa e multifacetada, refletindo as diversas correntes teológicas e experiências espirituais que moldaram o panorama religioso do país ao longo do tempo. No vasto panorama teológico da cristandade, a doutrina da Trindade é uma das que desperta maior atenção e reflexão. Nesse contexto, o Espírito Santo emerge não apenas como uma entidade misteriosa, mas como uma pessoa divina, cuja presença e atuação são intrínsecas à compreensão da Trindade.
Este capítulo visa explorar a divindade do Espírito Santo, revelada não somente pela sua inclusão na fórmula trinitária, mas também por meio de evidências bíblicas que sinalizam sua coigualdade com o Pai e o Filho. Breve contextualização. O Espírito Santo revelado na Bíblia como uma pessoa e sua relação com a Trindade. Ao longo das Escrituras, o Espírito Santo é apresentado não apenas como uma força impessoal, mas como uma pessoa divina. A Bíblia não fornece um tratado teológico detalhado sobre a natureza do Espírito Santo, mas as narrativas e ensinamentos que a compõem gradualmente revelam sua personalidade e papel essenciais na obra divina. A Trindade, expressa na fórmula batismal e em outras passagens, destaca a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma unidade coesa e indivisível. A busca pela compreensão da divindade do Espírito Santo é um suplemento natural à teologia sistemática, ampliando a visão sobre a Trindade. Embora a Bíblia não proclame explicitamente a divindade do Espírito Santo, as evidências apresentadas neste capítulo buscam persuadir os crentes da plenitude divina do Espírito, participante ativo na obra redentora e detentor de atributos que só podem ser atribuídos a Deus. A análise se aprofunda em 5 categorias distintas. Os nomes divinos atribuídos ao Espírito Santo, os atributos divinos que ele possui, as obras divinas que realiza, sua associação com o Pai e o Filho, e a confirmação através de passagens bíblicas do Antigo Testamento referindo-se a ele como Deus. Cada uma dessas categorias contribui para a compreensão holística do Espírito Santo como uma pessoa divina. Ao concluir, é inevitável refletir sobre o impacto que essa compreensão da divindade do Espírito Santo tem na vida cristã. A adoração e a dependência ganham uma dimensão mais profunda quando reconhecemos que não estamos apenas em comunhão com uma força impessoal, mas com uma pessoa divina. Esta perspectiva transformadora motiva a busca por um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, guiando-nos para uma adoração mais plena e uma vida cristã mais fundamentada na Trindade. Este capítulo, assim, proporciona uma exploração enriquecedora da riqueza teológica envolvida na compreensão da divindade do Espírito Santo. O episódio registrado em Atos 5.2-4 oferece uma visão fascinante da divindade do Espírito Santo, revelando-se na narrativa do incidente envolvendo Ananias e Safira. Nesse contexto tenso, o Espírito Santo não é apenas mencionado como uma influência abstrata, mas é diretamente chamado de Deus. Ananias e Safira, ao mentirem ao Espírito Santo, estão, na verdade, mentindo a Deus. A trama se desenrola quando o casal decide agir de forma desonesta em relação a uma contribuição financeira à comunidade cristã. No entanto, Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu a mentira e confrontou Ananias. O apóstolo questiona o motivo de Satanás ter preenchido o coração de Ananias para mentir ao Espírito Santo, destacando a conexão intrínseca entre o Espírito e a divindade. Pedro, em seguida, enfatiza que Ananias não mentiu aos homens, mas a Deus. Essa passagem revela a identificação direta do Espírito Santo com a divindade. A mentira contra ele é equiparada a mentir contra Deus, destacando sua posição como uma pessoa divina e integral à Trindade. A linguagem usada por Pedro ressalta não apenas a personalidade do Espírito Santo, mas também sua coigualdade com o Pai e o Filho. Além disso, a intercambiabilidade dos termos Espírito de Deus e Espírito Santo em passagens como 1 Coríntios 3.16 reforça a compreensão da divindade do Espírito. O texto declara que os crentes são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita neles. Essa habitação divina não apenas sugere a presença do Espírito, mas também ressalta sua natureza divina, pois apenas Deus pode habitar no santuário de seu povo de maneira tão íntima. Portanto, Atos 5.2-4 e 1 Coríntios 3.16 convergem para estabelecer o Espírito Santo como Deus. Seja na repreensão a Ananias e Safira ou na descrição da habitação divina nos crentes, o Espírito Santo é identificado como uma pessoa divina e coigual à divindade, uma verdade fundamental que molda a compreensão teológica da Trindade na experiência cristã. No exame dos atributos divinos do Espírito Santo, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda de sua natureza coigual com o Pai e o Filho. O mosaico revelador desses atributos, como eternidade, onipresença, onisciência e onipotência, fornece uma visão impressionante de sua divindade, alinhando-se de maneira inequívoca com a natureza de Deus. Em Hebreus 9.14, o autor destaca a eternidade do Espírito Santo. O texto afirma que ele é eterno,
transcendendo as limitações temporais que definem a experiência humana. Essa eternidade não apenas estabelece sua existência além do tempo, mas também sublinha sua natureza divina, pois a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. A onipresença do Espírito Santo é evidenciada nas palavras do salmista em Salmos 139.7 a 10. Aqui, o salmista reconhece que não há lugar onde possamos escapar da presença do Espírito. Ele está além dos confins conhecidos da criação, permeando todos os lugares. Essa onipresença é uma característica distintiva de Deus, e ao atribuí-la ao Espírito Santo, a Bíblia reforça sua divindade. No contexto de 1 Coríntios 2.10 e 11, o apóstolo Paulo explora a onisciência do Espírito Santo. Ao afirmar que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, Paulo destaca a compreensão ilimitada do Espírito. Essa capacidade de conhecer os pensamentos mais profundos não apenas revela sua natureza divina, mas também destaca sua colaboração intrínseca com o Pai e o Filho na Trindade. A onipotência do Espírito Santo é evidenciada na Anunciação a Maria, conforme registrado em Lucas 1.35. O anjo declara que o Espírito Santo virá sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Esse poder sobrenatural aponta para a onipotência divina, pois somente Deus pode operar milagres e manifestar seu poder de maneira tão extraordinária. Assim, ao examinar esses atributos exclusivos de Deus no contexto do Espírito Santo, somos levados a reconhecer sua divindade coigual com o Pai e o Filho. A eternidade, onipresença, onisciência e onipotência revelam a natureza transcendente do Espírito Santo, reforçando sua posição na Trindade e sua centralidade na experiência cristã. Ao explorarmos as obras divinas atribuídas ao Espírito Santo, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda de sua atuação tanto na criação quanto na regeneração, revelando seu papel intrínseco nas atividades divinas que transcendem o entendimento humano. Em Gênesis 1.2, somos apresentados à ação criadora do Espírito Santo. O texto declara que o Espírito de Deus pairava sobre as águas caóticas, dando início ao processo criativo que resultaria no cosmos ordenado. Essa associação direta com o ato inicial da criação ressalta a participação do Espírito Santo como agente divino no estabelecimento do mundo. A obra regeneradora do Espírito Santo é destacada nas palavras de Eliú em Jó 33.4. Eliú reconhece que é o Espírito de Deus que dá vida, enfatizando sua influência vital na existência humana. Essa conexão entre o Espírito Santo e a vivificação espiritual revela sua atuação na regeneração das almas, um atributo intrinsecamente divino. As palavras de Jesus a Nicodemos em João 3.5 a 8 ampliam nossa compreensão da obra regeneradora do Espírito. Jesus afirma que é necessário nascer do Espírito para entrar no reino de Deus, evidenciando o papel do Espírito Santo na transformação espiritual. A regeneração, um novo nascimento espiritual, é aqui atribuída ao Espírito, destacando sua participação ativa na obra da salvação. A Epístola a Tito, em Tito 3.5, corrobora essa compreensão ao afirmar que fomos salvos não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Essa lavagem regeneradora, mais uma vez, ressalta a obra transformadora e redentora do Espírito na vida daqueles que creem. Assim, ao contemplarmos a ação criadora e regeneradora do Espírito Santo, somos confrontados com sua participação ativa nas obras divinas que vão além da esfera humana. Ele não apenas deu origem ao universo, mas também realiza uma obra contínua de renovação e regeneração espiritual na vida daqueles que se rendem ao seu poder. Essas atribuições divinas destacam a centralidade do Espírito Santo na obra redentora de Deus na história da humanidade. A compreensão da divindade do Espírito Santo é enriquecida quando consideramos a associação explícita do seu nome com o Pai e o Filho, como evidenciado nas Sagradas Escrituras. Em Mateus 28.19, encontramos a conhecida fórmula batismal, onde Jesus instrui seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa expressão trinitária revela não apenas a personalidade distintiva do Espírito Santo, mas também sua igualdade e coeternidade com o Pai e o Filho. A associação direta do Espírito Santo com o Pai e o Filho na ordenança do batismo enfatiza sua participação ativa no propósito redentor de Deus. A bênção registrada por Paulo em 2 Coríntios 13.14 reforça essa associação íntima do Espírito Santo com o Senhor Jesus Cristo e Deus, o Pai.
Ao mencionar a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, Paulo destaca a colaboração divina na obra da redenção. A inclusão do Espírito Santo nessa bênção trinitária indica não apenas sua divindade, mas também sua participação na experiência íntima da comunhão cristã. Essa associação do Espírito Santo com o Pai e o Filho vai além de uma mera enumeração de nomes, ela revela profunda interconexão e unidade dentro da Trindade. Seu nome é mencionado em conjunto com o Pai e o Filho, destacando a colaboração inseparável na obra da redenção e na experiência espiritual dos crentes. Assim, ao refletirmos sobre a associação do nome do Espírito Santo com o Pai e o Filho, somos levados a contemplar a complexidade e a beleza da Trindade, onde cada pessoa divina contribui de maneira única e harmoniosa para a realização do plano redentor de Deus na história da humanidade. A revelação da divindade do Espírito Santo é também observada nas referências do Antigo Testamento, onde textos que originalmente faziam menção a Deus são, nas citações do Novo Testamento, atribuídos ao Espírito Santo. Em Isaías 6:8 a 10, o profeta relata uma visão celestial, onde ele ouve a voz do Senhor dizendo: "A quem enviarei, e quem há de ir por nós?" Esta fala é reconhecida como pertencente ao Senhor Deus. Contudo, quando esse mesmo trecho é citado no Novo Testamento, em Atos 28:25 a 27, a referência é feita ao Espírito Santo, que é afirmado como o autor dessas palavras. Esse paralelo destaca não apenas a personalidade, mas também a divindade do Espírito Santo, pois ele é identificado como aquele que fala em igualdade com Deus. Outro exemplo revelador ocorre em Jeremias 31:31 a 34, onde o Senhor declara a promessa de uma nova aliança. Ao citar esse texto em Hebreus 10:15 a 17, o autor afirma que o Espírito Santo é quem testifica sobre essa nova aliança. Essa mudança na identidade do declarante, do Senhor para o Espírito Santo, não nega a divindade do Espírito, mas ressalta que ele compartilha a autoridade divina na revelação e testemunho. Essas passagens do Antigo Testamento, quando reinterpretadas no Novo Testamento, apresentam uma transição clara, atribuindo a obra e a fala divina ao Espírito Santo. Isso não só valida sua divindade, mas também destaca sua ativa participação na revelação progressiva do plano redentor de Deus ao longo da história. A compreensão da divindade do Espírito Santo não é meramente uma questão teológica, mas tem implicações profundas na vida cristã. Reconhecer o Espírito Santo como Deus afeta diretamente a forma como os crentes se relacionam com ele. Ao compreendermos que o Espírito Santo é divino, somos instigados a uma adoração mais profunda. Não estamos lidando com uma força impessoal, mas com a própria essência de Deus. Sua divindade exige reverência, louvor e submissão. O reconhecimento de sua divindade não apenas enriquece nossa adoração, mas também a fundamenta em uma compreensão mais completa da Trindade. Além disso, a noção da divindade do Espírito Santo nos leva a um culto mais pleno. Sabemos que, ao nos voltarmos para Ele em oração, estamos nos dirigindo a Deus em sua plenitude. O Espírito Santo não é um intermediário menor, ele é Deus, participante ativo na nossa comunhão e intercessão. Isso transforma nossos momentos de culto em encontros diretos com a divindade. A dependência do Espírito Santo também é intensificada quando entendemos sua divindade. Não estamos buscando simplesmente uma influência divina, estamos nos aproximando de uma pessoa que possui todo o poder, sabedoria e amor divinos. A dependência se torna uma resposta natural à soberania e à majestade do Espírito Santo em nossas vidas. Nesse contexto, a vida cristã é enriquecida e fortalecida. A compreensão da divindade do Espírito Santo não é apenas uma questão doutrinária, mas um convite para um relacionamento mais íntimo e reverente com Deus. É uma chamada para uma adoração mais profunda, um culto mais significativo e uma dependência mais confiante no Deus Trino que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao explorarmos o capítulo 6, mergulhamos nas profundezas da doutrina do Espírito Santo, focando especialmente em sua divindade. A evidência bíblica apresentada é como um mosaico, formando a imagem clara e coerente de que o Espírito Santo não apenas é uma pessoa, mas compartilha a plenitude da divindade com o Pai e o Filho na Trindade. Começamos destacando os nomes divinos atribuídos ao Espírito Santo, especialmente na passagem impactante de Atos 5:2 a 4, onde Ananias e Safira mentiram ao Espírito, equiparando essa mentira a uma ofensa a Deus. Ainda mais,
Em 1 Coríntios 3,16, a morada do Espírito Santo nos crentes é apresentada como morada de Deus, indicando claramente sua divindade. Exploramos então os atributos divinos do Espírito Santo, desde a eternidade até a onipotência, ressaltando que essas características são exclusivas de Deus. O Espírito Santo não apenas possui esses atributos, mas os exerce em sua plenitude. Em seguida, adentramos nas obras divinas atribuídas ao Espírito Santo, destacando seu papel tanto na criação quanto na regeneração. Essas atribuições são claramente divinas, reforçando a natureza divina do Espírito. Ao analisar a associação do Espírito Santo com o Pai e o Filho, percebemos que ele não é uma entidade separada, mas coexiste em igualdade com Deus e Jesus Cristo. As fórmulas batismal e as bênçãos apostólicas evidenciam essa associação trinitária. Por fim, observamos como passagens do Antigo Testamento que se referem a Deus são citadas no Novo Testamento em relação ao Espírito Santo. Essa identificação direta solidifica a compreensão da divindade do Espírito Santo, revelando que, de fato, ele é Deus. Ao considerarmos o impacto na vida cristã, concluímos que reconhecer a divindade do Espírito Santo é fundamental. Isso não apenas nos leva à adoração e culto apropriados, mas também nos instiga a depender diariamente do Espírito em nossa jornada cristã. Ele é mais do que uma influência, é Deus conosco, merecendo nossa devoção e confiança. Em síntese, o capítulo 6 nos conduziu a uma compreensão mais profunda e abrangente da divindade do Espírito Santo, desafiando-nos a viver em constante comunhão e dependência desse membro precioso da Trindade. Agora vamos para o questionário para melhor fixação do capítulo. Pergunta 1. O que o Antigo Testamento revela sobre o Espírito Santo? Resposta. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é frequentemente associado à presença de Deus e à capacitação especial concedida a líderes, profetas e indivíduos escolhidos. Ele desempenha um papel na criação, na inspiração dos profetas, na liderança de Israel e na capacitação para tarefas específicas. Pergunta 2. Na sua opinião, o que é que mudou no ministério do Espírito depois de Pentecostes? Resposta. Após Pentecostes, houve uma mudança significativa no ministério do Espírito Santo. Antes de Pentecostes, o Espírito vinha sobre pessoas de forma temporária e específica. Após Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre todos os crentes, capacitando-os para viver uma vida cristã, compreender as Escrituras e testemunhar sobre Cristo de maneira mais abrangente. Pergunta 3. Quais foram algumas controvérsias a respeito do Espírito ao longo da história? Como você vê a Igreja atual em relação ao Espírito? Resposta. Ao longo da história, houve controvérsias sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Questões como a procedência do Espírito e seu papel na Trindade foram pontos de debate. Atualmente, a Igreja tem uma compreensão mais clara e consensual da doutrina do Espírito Santo, embora ainda haja diferenças teológicas entre tradições. Pergunta 4. Como você provaria biblicamente que o Espírito é uma pessoa e não uma força? Resposta. Biblicamente, a personalidade do Espírito Santo é evidenciada por características como o fato de ser chamado de Consolador, João 14,16, o uso de pronomes pessoais em relação a ele, João 16,13 a 14, sua identificação com o Pai e o Filho, Mateus 28,19, a atribuição de características pessoais, mente, vontade, emoção, e a capacidade de realizar ações pessoais, falar, interceder. Esses elementos indicam que o Espírito Santo é mais do que uma força impessoal. Pergunta 5. Em que áreas você precisa crescer no seu relacionamento com o Espírito Santo? Esta pergunta é pessoal e subjetiva. Cada indivíduo pode identificar áreas específicas em que deseja crescer no relacionamento com o Espírito Santo. Pode incluir uma maior sensibilidade à sua orientação, uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus, uma maior dependência dele nas decisões diárias, entre outros aspectos. O crescimento no relacionamento com o Espírito Santo é um processo contínuo de busca e intimidade. Queridos amigos e amigas do curso de Teologia, chegamos ao final deste capítulo incrível sobre a divindade do Espírito Santo, e não poderíamos estar mais agradecidos pelo empenho e dedicação de cada um de vocês.
O caminho que percorremos juntos foi enriquecedor, proporcionando uma compreensão mais profunda da presença divina em nossas vidas. Agradecemos sinceramente por investirem tempo e energia nesse curso. Sabemos que a jornada teológica pode ser desafiadora, mas é por meio do entendimento da natureza do Espírito Santo que fortalecemos nossas bases na fé. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês por seu compromisso em servir às necessidades daqueles a quem atendem. Lembrem-se sempre de que a teologia é uma ferramenta valiosa para aprofundar nosso relacionamento com Deus, consequentemente, impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar fortalecendo esse aprendizado. O conteúdo disponível lá é uma extensão do que exploramos aqui, e queremos estar conectados, compartilhando conhecimento e edificação espiritual. Aguardamos ansiosos pelo próximo encontro no curso de Teologia, onde continuaremos a explorar as riquezas da Palavra de Deus. Que, até lá, o Espírito Santo guie cada passo de suas vidas, iluminando seus caminhos e fortalecendo suas convicções. Deus os abençoe ricamente, e que essa jornada teológica seja apenas o começo de muitas descobertas e experiências transformadoras. Com gratidão. Pastor Leonardo.